A questão número 8, você tem que fazer um negócio chamado de planificação. Olha aqui, ele está perguntando aqui sobre planificação, tá? Vamos ver o que ele fala aqui. Pedro tem 8 anos de idade e certo dia, sem ter com o que brincar, decidiu planificar uma caixa de papelão cujo formato era de um prisma oblíquo de base quadrada. Pois é, você tem que saber o que é isso. Um prisma oblíquo de base quadrada. Quer dizer, planificou a caixa, ele desmontou a caixa toda, né? Será que ela ficou desse jeito, ou desse? Como que é isso? Aí ele pergunta, qual das imagens abaixo melhor representa uma planificação da caixa de Pedro? Olha só, normalmente as caixas são usadas para embalar produtos diversos, né? As caixas são assim, ó. Quase todas as caixas têm esse formato. Qual é o nome desse formato? Isso aqui é um paralelepípedo retângulo. Tem gente que chama só de paralelepípedo, mas é errado, porque paralelepípedo pode ser assim, mas também pode ser assim, ó, inclinado. Que nem esses aqui. Agora, isso aqui tem um outro nome. Isso aqui também pode ser chamado de prisma. Só que o prisma, ele tem mais variação, tá? Isso aqui seria um prisma de base quadrada. Agora, você pode ter prisma com base diferente, com bases maiores, né? Então, um paralelepípedo também pode ser chamado de prisma de base quadrada. É o que ele fala aqui. Prisma, só que esse aqui é prisma oblíquo. Como que é um prisma oblíquo de base quadrada? Ó, o paralelepípedo retângulo, ele é um prisma de base quadrada. Tem aqui a base superior e a base inferior, que é igualzinha. As bases do prisma são iguais. Como que é um prisma oblíquo? Ele é assim, só que ele tem uma inclinação. É como se fosse isso aqui assim, ó. Vou fazer aqui uma base quadrada. Base quadrada. Aí, ao invés de eu desenhar ele assim em pé, eu vou fazer ele inclinado, assim, ó. Mais difícil um pouquinho de desenhar, né? Então, não é muito comum você ter uma caixa com esse formato aqui, mas é possível. E ele quer saber como que vai ficar esse sólido quando você abrir ele, quando você planificar. Ou seja, você vai ter aqui uma base que está aparecendo aqui, é como se fosse essa. Você vai ter aqui uma outra base. Elas são chamadas de base inferior e base superior. Então, você vai ter a base superior aqui. E aqui você vai ter as faces laterais. Então, a gente tem aqui a base inferior é um quadrado. Porque ele falou, ó, prisma oblíquo de base quadrada. Então, isso aqui embaixo é um quadrado e isso aqui em cima é um quadrado também. Esse quadrado e esse quadrado. Como que vão ser as outras faces, as faces laterais? Você precisa descobrir isso para responder o que o problema quer. Porque distinguir entre essas 5 opções significa você identificar como que essas faces vão aparecer. Observe o seguinte, aqui nessa opção você tem uma face lateral que é um retângulo, essa aqui também. Então, retângulo, retângulo. Esse aqui, ele tem retângulo, 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 retângulo. Será que isso aqui tem 4 faces laterais desse jeito, retangulares? Olha, não são retangulares, porque se fosse assim, seriam retangulares. Isso aqui é a planificação de um paralelepípedo ou de um prisma retângulo. Prisma oblíquo não.
Então, essa resposta aqui, ela tá errada, porque ela é para esse tipo de sólido aqui. Esse outro aqui, ele tem uma inclinação. E aqui, essas faces laterais não tem inclinação. Por sinal, elas são até iguais. Não tá aparecendo, mas olha aqui, ó. Olha as quadrículas. Aqui a gente tem aqui, ó. Quantas quadrículas? São 3 quadrículas aqui, nesse sentido. Aqui também. Aqui também tem 3 quadrículas e aqui também 3 quadrículas. Então, realmente, esse aqui, ele tem as 4 faces iguais, são retângulos iguaizinhos. Mas esse aqui é desse, não desse. Então, essa aqui é a opção errada. Tá fora. Ela tem que ser inclinada, né? Tipo, essa. Essa aqui tem alguma coisa estranha com ela, hein? O que tá estranho aqui? Olha só. É porque você pode pegar esse sólido original aqui e fazer isso assim, entortar a base de cima. Pode entortar ela para qualquer direção. Se você entortar isso aqui para qualquer direção, o que vai acontecer? Todo mundo aqui vai deixar de ser retângulo. Eles vão ficar polígonos diferentes. Esses polígonos são chamados de paralelogramos. Eles vão ficar assim, ó. Isso é um paralelogramo, isso é um paralelogramo, isso também. Mas isso valeria se você tivesse assim. Esse aqui tem a face de cima alinhada com a face de baixo. Aí se você mover de uma maneira, digamos, inclinada em todos os sentidos, todas as faces vão deixar de ser retângulos e vão virar isso aqui, ó, paralelogramos. Então, até poderia ser isso aqui, né? É que só tem um problema aqui. Ele não pode ser desse jeito porque essa face, ela está entortada para cá. E essa face está entortada para lá. Quando você entorta isso aqui, você vai entortar todo mundo no mesmo sentido. Isso aqui, você teve um entortamento para cá e um entortamento para lá no sentido oposto. É como se você tivesse aberto e separado aqui as faces. Isso aqui tá absurdo, essa figura. Não é desse jeito. Então não pode ser assim. Essa figura não mostra uma possível planificação para esse sólido aí. Então a gente tem essa e essa e essa. O que essas aqui têm em comum? Você observa que todas elas têm faces retangulares, tá vendo? Todas elas têm. E tem faces que tem esse outro formato. Como é que se chama esse outro formato? É paralelogramo. Só que aqui você vai ter umas que são absurdas. Digamos que você tenha esse sólido aqui e entorte ele, mas assim. Você vai fazer com que essa face vire um paralelogramo, a face lá de trás também, mas essas aqui não sejam entortadas, elas continuam sendo retângulos, como essas aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa caixa e vou desenhar ela desse jeito, olhando ela de lado, tá? Ela tá de lado. Como assim de lado? É porque você tem aqui essa base reduzida a um segmento de reta, essa aqui também. Claro, você está olhando de um jeito que não dá para perceber direito que isso aqui é uma caixa, né? É um paralelepípedo. Aí você vai entortar ela assim. Como que ela vai ficar? Ela vai ficar desse jeito. Então, claro, essa base que estava aqui, ela vai ficar aqui, que é a base de baixo. Essa outra aqui, estava aqui, vai ficar aqui. Ela vai permanecer como sendo um quadrado, que nem essas 3 aqui estão. Observe que essa face aqui, que você não está vendo, ela era um retângulo aqui e continuou sendo um retângulo. É como se você deitasse ela simplesmente. É como se fosse isso aqui, ó. Ó, aqui nesse plano, ela tá em pé. Aí você inclina ela. Inclina ela, ela faz isso. Isso aqui vai continuar sendo um retângulo. Essas laterais é que não vão ser. Elas estão aqui, retangulares, elas vão passar a assumir esse formato. É o que está acontecendo aqui. Agora, observe o seguinte. Quando você faz isso, você tinha aqui essas faces aqui iguaizinhas, essas medidas eram iguais. Quando você inclina, elas continuam sendo iguais.
todas as duas inclinaram, mas elas ficaram iguais. E aqui você tem umas que não ficaram iguais. Por exemplo, essa aqui, ó, ela não está igual a essa, deveria ser igual. Porque é a mesma aqui que você inclinou, elas ficaram com o mesmo tamanho. Aqui não está com o mesmo tamanho. Essas aqui também, ó, elas estão com tamanhos diferentes. Então isso aqui também está errado, isso está errado, isso está errado. Ó, eu estou demorando para explicar isso. Só que quem está acostumado a fazer isso, resolve essa questão rapidinho e vê que a resposta certa é essa aqui. Eu estou assim, resolvendo para uma pessoa que não está acostumada a resolver esse tipo de questão. Você tem que raciocinar desse jeito, analisar os elementos aqui e excluir aquilo que é impossível. Então, olha só, essa aqui não pode ser, por quê? Porque essa está menor do que essa, aqui também. Então, não pode ser isso, não pode ser isso. Então, sobrou só essa. Será que está certo? Olha só o que vai acontecer. Essas medidas estão iguais, perfeito. E essa medida aqui, ó, ela tem que ser igual a essa. Por quê? Porque antes ela estava colada uma na outra, era uma aresta comum. Quando você abriu e inclinou, ela não pode ter mudado de tamanho, você só inclinou ela. Então, isso está igual a isso, está certo. Quer dizer que se você fechar isso, esse ponto vai coincidir com esse ponto. Da mesma forma, isso aqui é igual a isso. E também está aparecendo igual aqui, ó. Esse aqui é igual a esse aqui. E esse aqui é igual a esse aqui. Então, aqui nós temos 8 segmentos azuis, que são as laterais aqui da caixa, né? Depois que você abre. Então, essa aqui é a correta. Recomendo que você estude esse assunto, planificação, porque ele cai na prova e não tem jeito, você não tem como chegar lá e descobrir isso aqui na hora. Olha só o trabalho que deu para descobrir que essa está eliminada e essas aqui, né? Leva um tempinho até você concluir qual é que está correta. Então, a resposta correta, 1, é a letra A de alfa.